Vamos lá. Eu vou fazer uma pequena apresentação para vocês sobre alguns pontos que são muito importantes na hora da construção de uma marca pessoal e a gente vai debatendo no decorrer. Se vocês tiverem alguma dúvida, quem estiver assistindo ao vivo, pode deixar aqui no chat ao lado, e você, se estiver assistindo posterior, pode entrar em contato comigo por algum dos meus canais que você provavelmente já tem. E se você não tem, minha arroba no Instagram é Isadora Dantas M, e no LinkedIn você também me encontra dessa forma. Pode fazer um contato comigo por esses dois canais para a gente poder bater um papo. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente poder conversar sobre. Vamos lá. Primeiro, falar sobre marca. Eu espero que nesse ponto da vida aqui, que você esteja assistindo essa webinar, espero que você já entenda que nós somos nossa marca, que nós somos uma marca, e que isso é muito importante na hora de nós nos posicionarmos no mercado, de posicionar a fim de concretizar e de conquistar aquilo que a gente almeja. E antes de qualquer esclarecimento, eu preciso contar para vocês uma coisa que vocês talvez não saibam e que ninguém conte para vocês. Branding tem muito mais a ver com autoconhecimento, com o caminho que você vai percorrer até chegar no objetivo final, do que exatamente com estratégias de marketing ou com estratégias de posicionamento. Até porque branding e marketing não são a mesma coisa, e é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa webinar também. Então, primeiro, para quem está me vendo aí a primeira vez, e para quem não me segue em algum dos meus canais, eu aproveito para falar novamente para você me seguir, para a gente continuar esse bate-papo por lá. Eu sou mineira, publicitária, estrategista de marca pessoal, life professional business e executive coaching, certificada pela Sociedade Brasileira de Coaching, assessora de comunicação do Conselho de Fonoaudiologia há 8 anos, especialista em marketing de conteúdo, certificada pela Rock Content. Desenvolver pessoas e suas marcas pessoais de maneira criativa, responsável e com propósito para alcançarem suas posições desejadas no mercado é o que eu faço, e essa daqui é quem eu realmente sou na minha vida de modo geral, não só na minha vida profissional. Então, eu adoro carnaval, eu adoro as nuvens vistas lá de cima, eu tenho uma sobrinha que eu amo muito e que eu a uso para a gente assistir todas as animações novas da Disney que saem no cinema, porque eu simplesmente sou alucinada pelas animações da Disney. Eu não tenho gatos, mas eu amo gatos e eu alimento os gatos em vulnerabilidade social lá da minha rua, e os meus vizinhos começam a ficar loucos com isso, porque tá aparecendo cada vez mais gatos. Eu sou a verdadeira tia dos gatos, essa é a verdade. Eu adoro sair para beber, eu adoro cerveja, sou super cervejeira, eu adoro estar com as amigas para poder fazer esse tipo de programa. E eu tenho uma grande frustração na vida, que foi não ter sido bailarina. Então, deixa eu ver se vai rodar aqui. Eu fui procurar me livrar dessa frustração fazendo aula de dança, para que eu conseguisse lidar com isso, e foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, é realmente muito legal. Bom, Isa, branding e marketing, é tudo a mesma coisa? Não, branding e marketing não são a mesma coisa. O marketing ele tem uma conotação um pouco mais mercadológica, mais financeira. Na grande realidade, o objetivo do marketing é gerar negócio para que as empresas possam, então, aumentar lucro, aumentar vendas e aí sim chegar em alguma estratégia de vendas. Mas o marketing ele também não vende, ele não é responsável pela área de vendas, ele é responsável por despertar aquele desejo, por fazer algumas estratégias que vão levar à geração de negócios para a empresa. Mas até chegar na concretização da venda também é uma outra área aí, que é a área de vendas. Então, o marketing é essencialmente isso. O objetivo dele é gerar negócios para as empresas. E o branding, ele tem muito mais a ver com gerar conexões, com conectar marcas e público, né? Conectar as marcas com seus públicos. Então, essa conexão, ela precisa ser muito verdadeira para que essa marca realmente consiga se posicionar naquele mercado, com aquele público, para que ela tenha uma consolidação desejada. É isso que é o branding, e a principal diferença entre marketing e branding é essa. Mas, Isa, por onde começar? Você pode estar se perguntando aí, por onde começar a criar essas estratégias todas que vão fazer com que eu me conecte com o meu público? É pelo começo, que é o objetivo.
Então, não tem a menor chance de você desenvolver uma boa estratégia de branding ou uma boa estratégia de marketing, se for o caso, ou uma estratégia de qualquer coisa na sua vida, se você não tem um fim definido. Ou seja, aonde você quer chegar é a primeira pergunta que você faz na hora de construir uma estratégia de branding, na hora de posicionar sua marca no mercado. Onde você quer chegar? Você precisa saber responder isso. Se você não souber responder isso, tudo bem, não é obrigado a saber, mas você vai precisar encontrar esse fim que você quer conquistar para que então você faça as estratégias de acordo com esse objetivo que vão nortear aí o caminho que você vai percorrer durante esse processo de posicionamento da sua marca no mercado. E aí vamos falar de marca. Marca tem algumas definições muito interessantes. Talvez a mais técnica é essa daqui. É um nome, termo, símbolo, desenho ou uma contribuição desses elementos que deve identificar os bens ou serviços de uma empresa ou grupo de empresas e diferenciá-los da concorrência. Essa definição é do Philip Kotler, que para quem não sabe, nunca ouviu falar, ele é o que a gente chama de o pai do marketing, ou pelo menos do marketing como nós o conhecemos hoje. Ele ainda é vivo, ainda escreve ótimos livros e todo mundo que estudou marketing, comunicação social, com certeza estudou nos livros desse cara. Tem uma outra definição que eu gosto muito e que eu acho que é a definição que melhor se aplica ao branding pessoal, ou seja, né, a gestão de marca pessoal, que é traço, sinal, impressão deixada por alguém ou algo, e essa definição é do dicionário. É uma definição que faz muito sentido quando a gente está pensando em nós como marcas, e é isso que a gente vai pensar a partir de agora, que a gente combinou. Então, nós somos nossa marca. Qual é o traço, qual é a impressão que a gente está deixando quando a gente passa em algum lugar? E aí, eu sou uma marca, você é uma marca, todos nós somos, e a gente vai se preocupar agora com essa impressão, com esse traço que a gente está deixando por aí quando a gente passa. E para falar um pouco sobre essa impressão, sobre essa relação, já que eu estou falando aqui que branding é conexão, eu quero voltar um pouquinho na evolução para a gente conversar um pouco sobre o relacionamento, já que conexão tem a ver com isso. Quando a gente vivia lá na Era das Cavernas, a gente vivia em bando, né? Tinha lá as suas cavernas, várias cavernas, onde tinham-se bandos de pessoas que viviam nela. E por que a gente vivia em bando? Porque naquela época, que era muito inóspita, muito difícil, ou nós éramos a caça, ou nós éramos o caçador. E estar em bando dificultava que nós fôssemos a caça. Então, facilitava com que nós fôssemos os caçadores. Por isso, a gente andava em bando por uma necessidade de sobrevivência. E assim, nosso cérebro foi guardando as nossas memórias ancestrais, o que alguns especialistas em neurociência chamam de cérebro reptiliano, que nada mais é do que o sistema límbico, foi guardando algumas memórias que ficam aí e fazem com que nós tenhamos a necessidade, nós seres humanos, tenhamos a necessidade de estar em grupo por uma questão de sobrevivência e fez disso um relacionamento algo muito importante nas nossas vidas, nós seres humanos que somos. E aí, para vocês verem aqui, não é muito diferente de como era antigamente. A gente continua vivendo em grupo. E essa convivência em grupo, muitas vezes, elas nos tornam pessoas comuns uns aos outros. Se vocês repararem essa imagem aí, as pessoas têm roupas parecidas, cabelos parecidos, estilos muito parecidos, a gente vai se agrupando a pessoas que têm afinidades parecidas com a nossa, porque isso para a gente é mais fácil, mais confortável viver num grupo de pessoas que têm as mesmas afinidades do que num grupo de afinidades diferentes. E assim também é com as marcas. A gente se relaciona com as marcas por afinidade, a gente se relaciona com as marcas porque nós nos conectamos com elas por alguma questão. Muitas vezes essa questão é o propósito, que é o que a gente vai falar aqui um pouco mais adiante. Mas antes da gente entrar nessa questão de propósito, quero que vocês gravem bem essa imagem dos dois aqui, da época dos homens das cavernas e do nosso momento atual, e entendam que nós consumimos ou nos relacionamos com marcas por necessidade, por uma falta ou para resolver uma dor. Mesmo que seja que você se relacione com uma marca, que você consuma uma marca apenas por consumismo, por exemplo, a galera louca aí que troca de iPhone a cada nova edição e tendo ainda um bom produto nas mãos,
Esse consumismo, muitas vezes, é a necessidade de pertencimento a um grupo que tem a última inovação tecnológica naquilo que você deseja, naquilo que você gosta. Então, continua-se sim sendo uma necessidade, continua sim sendo uma falta e continua sim resolvendo uma dor, porque não pertencer àquele grupo, não ter a última inovação tecnológica pode gerar uma dor para essa pessoa, então essa marca vem resolver esse problema. E aí, 2 pontos importantes para a gente chegar num viés interessante aqui de marca pessoal. A maneira como você se mostra é a maneira como você vê, como você se vê. Isso é um ponto para vocês refletirem aí. A gente tem dois pontos muito importantes quando a gente está falando de marca, que é identidade e imagem. Identidade de uma marca é definida pelo Arthur Bender, que é um escritor gaúcho, professor especialista em branding, é talvez a melhor referência que a gente tem de branding pessoal aqui no Brasil. Ele define identidade de marca como o conceito que traçamos para uma marca. É o DNA da marca, ou seja, é a nossa essência, é aquilo que a gente realmente é. E imagem de marca, também definida pelo Bender, é a percepção da marca pela audiência, ou seja, é a nossa reputação. E aí existe, às vezes, um hiato. Muitas vezes a imagem de uma marca não é igual à identidade dela. E aí a gente encontra vários processos de branding que estão equivocados e que muitas vezes não conseguem chegar lá naquele final, naquele objetivo que você traçou lá no início, quando você começou a construir sua marca. A sua identidade tem que ser percebida de maneira verdadeira pelo seu público. Então, muitas vezes as pessoas falam comigo assim, Isa, eu preciso ter um Instagram, eu tenho um Instagram que é pessoal e eu tenho um Instagram profissional. 2 erros aí. Primeiro, não existe uma Isadora profissional e uma Isadora pessoal. Existe uma Isadora única, que tem um DNA único, que tem uma própria essência e que, sim, se adapta a diferentes momentos da vida. Numa apresentação, claro que eu não vou conversar com vocês da maneira como eu converso com os gatos na rua quando eu estou colocando ração para eles. Mas essas pequenas adaptações não tiram a minha essência. E eu continuo me mostrando na forma como eu sou. Então, essa coisa de eu vou ter um Instagram fechado particular e eu vou ter um Instagram aberto profissional, por vezes, pode até gerar um entendimento errado de quem te segue, da audiência que te segue. Então, é muito importante você entender que identidade de marca tem que ser representada pela sua imagem de marca. É isso que vai fazer a construção da sua marca e a consolidação da sua marca com a sua audiência ser verdadeira. E um ponto muito importante quando a gente fala sobre imagem de marca é a nossa comunicação, já que a gente está falando de nós como marcas pessoais. Existe esse estudo desse psicólogo armênio, que é radicado americano, eu nunca sei falar o sobrenome dele, Dr. Merevian, sei lá, nunca sei falar o sobrenome dele. Esse estudo dele foi publicado em 1967 e durante muito tempo ele foi equivocado. Ele foi apresentado como se esses percentuais fossem graus de importância na percepção da nossa comunicação, na percepção que o nosso público vê a nossa comunicação. E, na verdade, são apenas os elementos que compõem a nossa comunicação interpessoal. Então, nossa comunicação interpessoal, ou como elementos da comunicação pessoal, como está escrito aí, é representado 7% pelas palavras que a gente fala, 38% pela entonação do que a gente diz e 55% pela nossa linguagem corporal. Isso não tem a ver diretamente com a percepção das pessoas, mas tendo esses elementos como os pontos encontrados dessa maneira nesse estudo que esse professor fez lá em 67, que ainda é utilizado para quem trabalha com comunicação pessoal, é muito importante você se ater à sua imagem, uma vez que a nossa imagem, muitas vezes, ela é a percepção que o público tem do nosso comportamento, das nossas expressões sociais. Então, é muito importante você estar atento a isso. E aí, para a gente falar um pouco sobre linguagem corporal, eu trouxe essa foto do Barack Obama, que eu quero que vocês observem, sorriso, canto de boca arqueado, a mão que aponta para um lado de uma maneira não hostil, mas de uma maneira mais amena, ele está num discurso extremamente simpático, a cabeça levemente tombada para o lado, todos esses pontos são pontos que trazem uma amenidade na imagem dele e que vocês podem procurar isso, informar melhor sobre linguagem corporal em livros, em artigos sobre o tema, que é muito importante na hora da construção da nossa imagem de marca.
E aí, olha que interessante, é praticamente a mesma foto de pessoas diferentes, mas praticamente a mesma foto. E aí, olha como o dedo indicador apontado já é um dedo que está apontando ali como se fosse uma inquisição, olha a diferença. E tem uma mão ali no canto que afasta, que repele quem está chegando mais próximo, aqui não tem, aqui a outra mão está ali para baixo. Existe uma tensão no rosto, nas expressões faciais, que aqui não tem. Tudo bem, a situação poderia ser outra, mas ainda assim é praticamente a mesma imagem com conotações diferentes. Imagens de marca completamente diferentes. Isa, tá errado? O Donald Trump tem a imagem dele errada? Não, não tem. Para o que os dois representam, um é do Partido Democrata americano e o outro do Partido Republicano. Para o que os dois sustentam, para a imagem de marca que os dois levantam, as expressões estão corretas. Eles são essas pessoas realmente e eles se posicionam dessa forma. Então, não existe certo e errado. Existe aquilo que faz sentido para a sua identidade, aquilo que faz sentido para a sua estratégia, para o público que você vai alcançar e, claro, para o objetivo que você definiu lá no início. E aí também acontece um pouco isso. A gente é um gatinho e se vende como um leão. Então, não pode acontecer. O que precisa acontecer é realmente uma adequação e uma coerência entre a sua imagem de marca, o que você apresenta para quem está consumindo sua marca, para quem está em contato com você e aquilo que você realmente é. Porque se você sustentar uma imagem de leão, quando você for realmente na sua essência um gatinho, você não vai sustentar isso e em algum momento você vai ter um problema de reputação de marca muito grande que só vai ser possível de ser resolvido com muito investimento em branding e muito investimento em marketing posteriormente. Então, a gente não precisa ter esse tipo de problema, é muito melhor você começar a ter uma coerência a partir de agora para que isso continue fluindo aí da melhor maneira possível. E aí, uma marca que faz isso muito bem é a Apple. E eu gosto sempre de usar a Apple como exemplo, porque desde que a Apple foi criada, lá na década de 60, se não me engano, desde que a Apple foi criada, ela vem com uma imagem de revolução, uma imagem de quem se preocupa com o design, uma imagem de quem quer que as coisas sejam confortáveis para o uso. Porque lá na época que a Apple começou a vender aí seus primeiros Macintoshes, a principal concorrente da Apple era a IBM. E eu fiz uma publicação, inclusive, sobre a IBM, e é isso que acontece. A IBM sempre teve sempre comunicou com o público passando seus diferenciais competitivos apenas. Aquela história de falar, eu tenho os melhores processadores, eu tenho o modelo mais seguro, e vinha sempre se comunicando dessa maneira, apenas falando o seu externo, apenas falando o que tinha de diferente. Veio a Apple e falou, não, a gente veio aqui para detonar com o status quo. Se a Apple tivesse um discurso, se ela pudesse falar por ela como marca, e ela falou durante muitos anos, muito bem representada pelo Steve Jobs, ela falaria que ela veio no mundo para detonar com o status quo, para perturbar para quem está ali numa zoninha de conforto, e ela se preocupa, ela faz isso desenvolvendo designs inteligentes, designs que são atrativos, fáceis de você usar através dos seus computadores. Se o discurso de apresentação da Apple se o pitch da Apple fosse existir, seria mais ou menos esse. E o da IBM seria justamente o contrário. Seria falar que ela desenvolve computadores que têm os processadores mais rápidos, os programas mais seguros, os softwares mais isso, mais aquilo. Ela falaria apenas dos seus diferenciais competitivos e não falaria exatamente a que ela veio. E assim ela continua promovendo a marca dela até hoje. E aí, chamo atenção para vocês para esse TED Talk muito legal do Simon Sinek sobre o Golden Circle, ou o Círculo Dourado, que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar e que vai te ajudar muito na hora de construir essa sua imagem de marca, na hora de construir a comunicação que você quer ter com o seu público. O que o Sinek propõe, e ele fez vários estudos em cima disso, e aí tem o livro Comece pelo Porquê, se você quiser saber mais sobre esse assunto, é que a gente comece a conversar com o nosso público e a gente comece a se conectar com o nosso público de dentro para fora. Mostrando, ao invés de falar que os nossos computadores, lá como a IBM fala, tem os melhores diferenciais do mercado, os melhores processadores, os melhores isso, os melhores aquilo, a gente comece a conversar com o nosso público de dentro para fora, falando por que nós fazemos o que nós fazemos.
E aí que vem a diferença da Apple, porque a Apple quer mudar algo no mundo, ela quer mudar a forma como as pessoas se relacionam com tecnologia. Então, esse porquê, você saber esse porquê você faz o que você faz, muitas vezes não é fácil. E não é falar assim, eu faço o que eu faço porque eu amo ser isso ou ser aquilo. Isso é muito pouco. Você não pode simplesmente fazer uma coisa só porque você ama fazer aquilo. O que você vai deixar de legado para o mundo? E eu não estou falando legado assim, eu vou resolver o problema da fome no mundo, vou resolver a desigualdade social, não é isso. Mas o que você deixa com o seu trabalho, com o que você oferece hoje? Isso, se você souber responder isso, isso tem a ver muito provavelmente com o porquê você faz o que você faz. Quando você conseguir responder o porquê, você responde como. Como você faz o que você faz? A Apple faz a mudança no status quo através de designs inovadores. E o que você faz? A Apple faz computadores. Então, você conseguir extrair esse discurso de dentro para fora vai te ajudar a conectar com pessoas que tenham um propósito parecido com o seu. E quando você consegue encontrar uma pessoa, conectar com uma pessoa que tem um propósito parecido com o seu, você toca essa pessoa no sistema límbico, que eu falei lá atrás, inclusive, que é a base do início do estudo do Sinek, sobre o Golden Circle. E se você consegue tocar a pessoa lá nas memórias ancestrais dela, acabou, meu filho, é bingo. Você ganhou aquele cliente ali, ele provavelmente vai ser um defensor da sua marca, a não ser que você realmente faça algo muito ruim no decorrer do processo, da experiência que ele esteja tendo com o seu produto, com o seu serviço. E aí essa coisa de ficar falando o tempo inteiro, que o meu diferencial é esse, eu ofereço isso, eu ofereço aquilo outro. Isso tem muito nesses manuais que a gente encontra. Se vocês jogarem aí no Google como posicionar uma marca no mercado, vocês vão encontrar N textos assim, 5 dicas infalíveis para você posicionar sua marca no mercado, 10 dicas para você isso, não sei o que. Claro que tudo é válido, é conhecimento, você pode ler bons artigos, mas se você seguir só aqueles passos, você vai tornar a sua marca uma commodity. E a comoditização é o que mais desvaloriza uma marca, porque uma commodity tem em sua essência como único diferencial o preço. E se você não sabe o que é commodity, são aqueles produtos que eles quase não têm diferenciais e você opta pelo preço. Por exemplo, feijão. De uma marca de feijão para outra, quase não tem diferença. Você geralmente escolhe a marca que está mais barata. Claro que a gente tem afinidades, não é 100% dos casos, mas feijão é um bom exemplo. Geralmente os produtos in natura, entre aspas, eles têm muito isso, eles são geralmente commodities. Então, não sejam uma commodity, não venda apenas os seus diferenciais na hora de se comunicar com o seu público, na hora de se conectar com o seu público. Fale para ele o que você veio fazer aqui, realmente. Pessoas que fazem isso muito bem, uma delas é o Barack Obama, e eu adoro esse cara, já deu para perceber, né? E aí, usando um pouco exemplo aí de rede social, que é um canal de comunicação, não um canal de vendas, fica a dica aí, o Obama se posiciona da maneira como ele vende a imagem dele. Então, lá na bio dele, ele descreve Dad, Husband, President, Citizen, ou seja, pai, marido, presidente, cidadão. E as publicações dele todas dizem respeito à maneira como ele se posiciona. Durante os 8 anos que ele ficou à frente dos Estados Unidos, ele sempre se mostrou uma pessoa, um pai muito presente, o marido com uma esposa que estava ali sempre do lado, apoiando, né, um apoio mútuo de um e outro, e ele realmente se posiciona dessa maneira. Então, aí ele vem no 4 de julho, afinal de contas, ele é um ex-presidente, o 4 de julho é o dia da independência deles, e vai lá e publica uma foto em família, onde tem a esposa, as filhas, a mãe e a sogra. Um outro aqui de uma fundação que ele tem, afinal de contas, ele se posiciona como um cidadão, uma pessoa preocupada com as causas da humanidade. Outra pessoa que se posiciona muito bem é a Beyoncé, um outro exemplo de marca pessoal muito consolidado, muito bom e que é também uma das coisas que eu mais gosto no mundo. E a Beyoncé, apesar de não precisar escrever nada lá em cima, porque afinal de contas ela é a Queen, ela também se posiciona como a maneira como ela vem
conversando e se colocando e vendendo a imagem dela. Então, é uma mulher que se preocupa com a causa dos negros, é uma mulher que mostra o tempo inteiro que um casal negro pode ser, sim, um casal bilionário e por talento, não por outra coisa qualquer, porque os dois, goste você ou não, são extremamente talentosos nas áreas que atuam, e ela mostra que uma mulher negra também pode ser uma rainha. Então, é uma pessoa que se posiciona de uma forma muito coerente à imagem com que ela circula aí no mundo e as causas que ela levanta. Durante um atendimento que você tenha, ou isso aqui é só uma dica extra, ou durante uma consultoria com um cliente, seu cliente vai te dar vários indícios de coisas que você pode se comunicar com ele, conteúdos que você pode produzir para eles, que são relevantes e que vão ajudar a minimizar a dor deles, seja conteúdo, ou seja produto ou serviço que você vai oferecer. Quando a gente se relaciona, a gente tem que observar o que o nosso público está mandando para a gente também. Não é só ficar pensando em como você vai chegar até ele. A resposta que ele vai dando através da conexão que ele vai tendo com você é a maneira com que você vai continuar se relacionando com ele e entregando algo que para ele realmente seja importante e seja relevante. E aí, marca pessoal tem muito a ver com o que dizem sobre você quando você não está por perto do que o contrário. Então, é aquilo lá no início que eu falei, tem a ver com percepção, tem a ver com a impressão que as pessoas têm de você. E a única maneira de você deixar ali uma boa primeira impressão é estando atento a tudo que você está fazendo, tudo isso que eu falei aqui, e estando atento à coerência da sua identidade com a sua marca. Lembre-se, por favor, se você tiver uma identidade de marca X e você achar que a sua imagem de marca Y vai ser melhor, não vai funcionar. Precisa haver coerência e precisa haver veracidade para que você consiga realmente se conectar num público e fazer com que esse público defenda a sua marca, fazer com que esse público tenha uma relação duradoura com a sua marca. E aí, muito obrigada por vocês que estiveram aqui assistindo a esse encontro. Estou disponibilizando, então, essa webinar para quem tiver interesse e quiser continuar aí o assunto sobre marcas pessoais, branding e tudo que permeia aí o universo da marca pessoal e do posicionamento no mercado. Então, continue me seguindo nas redes sociais, minha arroba é Isadora Dantas M, você me encontra no LinkedIn, no Instagram e também no TikTok, de uma forma um pouco mais descontraída e divertida. E no blog também, onde eu publico artigos semanais, então não perde, o último artigo que tem lá é muito legal e pode te dar uma guinada aí em 2020. Muito obrigada e até a próxima.